Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Nos dias atuais, uma das doutrinas mais populares, mas ao mesmo tempo perigosas, que tem permeado o evangelicalismo, é a chamada teologia da prosperidade. Essa doutrina promete bênçãos materiais e sucesso financeiro como sinais inequívocos da aprovação divina. Só que uma análise cuidadosa das escrituras revela que tal ensino não tem respaldo bíblico. Na verdade, distorce a verdade de Deus e engana multidões. Nessa exposição abordaremos as raízes, os perigos e a refutação bíblica dessa falsa doutrina, considerando a centralidade do Evangelho e o verdadeiro chamado do crente ao sofrimento, santificação e serviço. A teologia da prosperidade tem suas raízes no pensamento positivista e na confissão positiva, entre aspas, amplamente influenciada por movimentos como o novo pensamento do século XIX e a doutrina de Kenyon e Hagen, que incorporaram conceitos de metafísica ao cristianismo. No entanto, essa visão colide frontalmente com a doutrina reformada, que enfatiza a soberania de Deus e a suficiência da graça em Cristo. A Bíblia, ao contrário do que afirmam os defensores dessa teologia, ensina que as riquezas terrenas são incertas e que a verdadeira prosperidade consiste na comunhão com Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19 ao 20. Provérbios 11, 28 também diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. 1 Timóteo também diz, capítulo 6, verso 7: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Os pregadores da prosperidade frequentemente citam versículos fora de contexto, como Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Só para afirmar que Deus quer enriquecer seus servos. No entanto, o contexto dessa passagem se refere à esperança futura de Israel durante o cativeiro na Babilônia. Paulo, ao escrever a Timóteo, adverte contra os que veem a piedade como fonte de lucro. Supondo que a piedade seja a fonte de lucro, destes afasta-te. 1 Timóteo capítulo 6, 5. O Evangelho verdadeiro não promete riquezas terrenas, mas a suficiência de Cristo, conforme Filipenses 4, versículo 11 ao 13, onde Paulo declara que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, independentemente das circunstâncias materiais. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte: tende cuidado e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, assim como Provérbios capítulo 30, versículos 8 ao 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Cristo, em momento algum, prometeu aos seus seguidores conforto, vida de luxo, mas advertiu sobre perseguições e dificuldades, dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos de fidelidade a Deus, sofreu prisões, perseguições e privações materiais, evidenciando que a vida cristã não está isenta de sofrimento. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 25: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado. Assim, o verdadeiro evangelho nos chama a uma vida de renúncia, e não de ostentação e materialismo. A verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, é a plenitude em Cristo, a paz de espírito e a esperança da vida eterna. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Nosso chamado é a contentamento e fidelidade, pois sabemos que as promessas eternas superam em muito
às riquezas terrenas. Salmo 37, verso 4, diz o seguinte: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Assim como 2 Coríntios capítulo 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós enriqueceis. A teologia da prosperidade é uma distorção do evangelho bíblico e deve ser rejeitada pelos crentes fiéis à palavra. A verdadeira bênção não está na acumulação de bens materiais, mas na relação íntima com Deus e na esperança da vida eterna. Como reformados, devemos defender a suficiência das Escrituras e proclamar o verdadeiro evangelho de Cristo, que chama os pecadores ao arrependimento e a uma vida de santidade. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Que possamos viver não pelo engano do materialismo, mas pela certeza de que nossa verdadeira herança está em Cristo. Se essa exposição te edificou, curta, comente e compartilhe.